Deixa eu dar boa noite, então, para os nossos comentaristas. Estou ao lado do Gustavo Zupac e também do Capita, do Fábio Luciano. Boa noite, tudo bem, Zupá? Fala, Marcela, tudo bem? Boa noite, Felipe, Fábio, Fã de Esportes. Foi um jogo mais equilibrado e mais disputado do que a gente imaginava. Verdade. E dois fatores contribuíram para isso. Primeiro, o time que é mais forte não fez um bom jogo, que é o caso do Corinthians. Segundo, o time que é mais fraco, enquanto teve capacidade física para isso, fez um jogo muito honesto, muito digno, de muita entrega. O primeiro tempo do América de Natal foi muito interessante. Então o Corinthians, que já não é um time muito forte coletivamente, jogando abaixo, e o América se superando, a gente teve quase que um nivelamento durante uma boa parte do jogo. E por isso o jogo foi de tanta trocação. Por isso o Carlos Miguel, que é o goleiro do Corinthians, foi o melhor jogador em campo, na minha opinião. Então, assim, não foi uma boa atuação. A postura nem foi ruim, assim, os jogadores do Corinthians correram muito, se dedicaram muito, tentaram, mas o time tem problemas coletivos, né? Individuais também. Então, assim, não gostei da atuação do Corinthians, mas a vitória, por todo esse contexto, ela é importante. Ela é a segunda vitória consecutiva de um time que vinha sem vencer os jogos. Ô, Fábio, e aí tava aquela expectativa depois do jogo contra o Fluminense. Mas vai vencer e vai vencer bem, ou precisa vencer bem. E aí já dá aquele banho de água fria no torcedor? Então, Marcela, boa noite a você, ao Felipe, ao Zupac, boa noite a todos. É isso, assim, a expectativa que foi criada depois do jogo do Fluminense foi muito grande, né? Porque o Corinthians realmente fez um bom jogo, conseguiu anular as peças principais do Fluminense, colocou intensidade, venceu o jogo por um placar elástico, e isso hoje acabou não se repetindo, né? A escalação foi muito parecida, pelo menos a forma do Corinthians jogar, né? Foi muito parecido, mas a intensidade foi outra. Enfim, o América em muitos momentos complicou realmente a vida do Corinthians, deu muito trabalho pro Carlos Miguel, como o Zupac falou, na minha opinião também foi o melhor jogador em campo, mas o que vale é a vitória, né? Acho que nesse momento é importante esse resultado, traz, né, uma tranquilidade maior para o jogo de volta também, mas fica essa sensação do torcedor corintiano, né, de que assim, nada se repete. O Corinthians tem uma boa atuação, depois tem atuações abaixo do esperado, e essa construção de um jogo coletivo melhor, uma repetição de qualidade de jogo, isso não acontece com o Corinthians, e o que chama atenção mais é isso, né? Assim, um jogo muito equilibrado, um jogo que o América criou muitas dificuldades para o Corinthians, a única diferença é que é um time de Série A, né, contra um time de Série D do Campeonato Brasileiro. Então existe uma diferença gigantesca de composição de elenco, de estrutura, e o Corinthians hoje venceu, mas acho que não convenceu ao torcedor corintiano de que no domingo, por exemplo, as coisas vão acontecer de uma forma positiva. É óbvio que aqui a gente vai falar muito sobre vários elementos do jogo, questões individuais, mas acho muito difícil fugir da análise do jogo sem falar do gol, assim, rapidamente. Sem dúvida. Porque a gente viu os melhores momentos. Foi um tiroteio e o Carlos Miguel fechou o gol. E o gol que ele tomou é aquele gol que, para definir, a gente não pode usar nenhum termo que a gente definiria no bastidor. Tomou, né, um segundo gol, mas o segundo estava ligeiramente impedido, que ele também não teve culpa alguma. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, assim, desse cara que você sempre apontou ser um absurdo no gol, mas tinha e tem a questão do Cássio. Sim. Eu queria que você falasse um pouco dele e se você acha que depois de um jogo desse não há mais discussão. Toda a discussão acerca da saída do Cássio enquanto titular, ela nunca passou sobre dúvidas a respeito do Carlos Miguel, muito pelo contrário. No meu entendimento, e eu entendia que o Cássio merecia até uma sequência maior, era por causa do Cássio. Em relação ao Carlos Miguel, sempre me pareceu muito claro que a hora que ele se tornasse o goleiro do Corinthians, ele fecharia o gol, porque ele de fato é um goleiro acima da média. Ele é um goleiro acima da média de estatura e acima da média de qualidade técnica. E a gente fica repetindo aqui, mas a cada jogo que ele mostra isso, eu pelo menos me impressiono. Como ele e o Capita jogou com o Dida, por exemplo, que é um goleiro mais baixo do que o Carlos, mas um goleiro alto. Como o Carlos Miguel é ágil pro tamanho que ele tem. Ele é muito rápido nas ações, né? Talvez teria ainda um goleiro jovem, etc e tal. Então ele é um grande goleiro, né? Ele é um goleiro que mostra, a gente só vai ter certeza com uma sequência maior, né? Porque é sempre diferente um goleiro reserva que entra para 2, 3, 4, 5 jogos e quando o cara vira titular de fato. Mas ele mostra ser um goleiro pronto para assumir o gol do Corinthians. A questão era mais se o Cássio merecia sair ou não, que o Carlos estava pronto, isso para mim sempre pareceu claro. Contra o Fluminense ele não foi exigido, é doido, né? O Corinthians fez 2 jogos, contra o campeão da Libertadores e contra um time da 4ª divisão.
Qual jogo exigiu do goleiro? O time da quarta divisão. Contra o Fluminense ele não foi exigido praticamente e hoje ele foi muito exigido e ele fez pelo menos 3 defesas de um grau de dificuldade bastante alto. Então, a atuação do Corinthians contra o Fluminense e a atuação do Carlos Miguel no jogo de hoje, elas só carimbam a decisão tomada pelo Antônio Oliveira e pela diretoria de fazer a troca de goleiro. Por hora, a ordem natural é de sequência, né? Uma vez já feita a troca e com esse rendimento, não há por que desfazer nesse momento. O Cássio sabe disso. Ele vai ter que esperar um pouquinho para voltar. Ô, Fábio, e aí fica desse jeito? É tipo um Cássio que agora vai ter de esperar acontecer algo diferente num jogo. E quando eu falo algo diferente, é o Carlos Miguel falhar em uma partida para ele conseguir sair e o Cássio voltar para essa titularidade? Marcelo, até porque se a gente olhar para esse cenário atual, esses 2 jogos, e você fizer um movimento de tirar o Carlos Miguel, aí o Corinthians estaria até fazendo o Antônio uma injustiça, né? Porque como o Zupac falou, o Cássio é muito grande, né? O Cássio é um goleiro de história, né, talvez o maior ídolo da história do clube, mas não vivia um bom momento. Então, assim, acho que o torcedor do Corinthians, ele entende a idolatria, ele respeita o Cássio, mas o futebol, ele, para ser justo, você tem que colocar em campo os que estão vivendo o melhor momento. E eu acho que o Carlos Miguel tem provado isso. Então, assim, nada vai apagar a história do Cássio, mas ele vinha falhando em alguns jogos, né? Tinha uma cobrança natural até, pesada, mas natural com relação ao que é o Corinthians. E aí o Carlos Miguel tem uma oportunidade, como o Zupac falou, não foi muito exigido no jogo contra o Fluminense, mas quando foi, né? Enfim, em alguns momentos ele estava ali contribuindo também. E hoje teve uma participação que, né, de repente, propiciou ao Corinthians esse resultado de vitória. Então, acho que é normal essa sequência. Acho que é normal o Carlos Miguel voltar a atuar como titular do clube no próximo jogo, nos próximos jogos, e aí entender como ele vai reagir a isso. Parece que ele é muito tranquilo, né? Porque além da segurança, né, de você trabalhar, do dia a dia, da confiança que você tem, mas você também tem que transmitir isso para os seus companheiros, né? Tem que transmitir isso para o seu torcedor, e ele tem demonstrado essa segurança, essa tranquilidade também, entendendo que, né, o que ele faz no dia a dia é capaz de ter atuações como ele teve hoje. Então eu vejo ele como titular no momento, mas nada que apague a história do Cássio. Acho que isso é o mais importante. O torcedor corintiano deu uma resposta muito bacana no último jogo, né? Sim. E aí cantando o nome do Cássio ao final da partida, né? Mostrando que o Cássio é importante demais para o clube e que ele vai ser sempre reconhecido por isso. Mas agora, esse momento é do Carlos Miguel. Fábio, até querendo a sua experiência como capitão e como zagueiro. Sim. Estamos falando de um setor que você conhece bem e ali é o famoso 1 por todos e todos por um. Vocês correm, a conta estoura em vocês, normalmente. Como que é inegável que é uma situação... A palavra não é constrangedora, mas é aquela que está todo mundo vendo, né? Sim. Antes da mudança, quando tem a cobrança da torcida, a imprensa debatendo, eu fico imaginando o setor defensivo, sem ser os envolvidos diretamente, falando... E aí, será que vai rolar a troca? Quando rola a troca, se fica aquele constrangimento, e como é que vai ser o Cássio no banco? Como é isso? Como que o resto se comporta numa situação dessa? Felipe, eu acho que o impacto é o inicial, é o primeiro movimento, né? Quando você vê um jogador do tamanho do Cássio sendo colocado no banco de reservas, isso tem um processo de absorção do grupo, né? Não só dos jogadores titulares, não só do sistema defensivo, mas de todo o elenco. Eu acho que tem um impacto, mas acho que os jogadores estão acostumados a isso, né? Eles sabem que faz parte do processo. Eu já vivi momentos como esse também, né? Já vi jogadores que eram gigantes nos clubes e acabaram por uma questão técnica ali do treinador serem colocados no banco de reserva e depois terem também, de repente, essa retomada de posição novamente. Eu acho que o Cássio se mostrou muito grande, eu acho que isso é importante, né? Quando ele fala também na preleção, na conversa após o jogo, que ele tinha que estar ali, né? Que ele tinha que mostrar para o grupo que o que vale é o coletivo e que ele ia passar por esse processo, mas eu não consigo ver o Cássio acomodado, entre aspas, assim. Eu acho que se o Carlos Miguel, ele foi uma sombra para o Cássio durante muito tempo, né? E é por isso que ele foi questionado um pouco também sobre a possibilidade de mudança, eu acho que o Cássio vai continuar trabalhando para ser agora a sombra do Carlos Miguel, assim. Então, assim, atua bem, né?
transmita segurança para um sistema todo, porque eu também, se for necessário, eu vou entrar e vou dar conta do recado, como na maioria das vezes, na grande maioria, o Cássio deu conta. Eu acho que é momento do Carlos Miguel, eu acho que o Cássio entende isso, eu acho que o treinador entende isso, o torcedor também, eu acho que dá esse tempo para o Cássio ter essa retomada, né? Esfriar um pouco a cabeça de questões que ele mesmo pontuou aí, que estavam atrapalhando até o dia a dia de trabalho dele, e hoje o Carlos Miguel foi muito bem. Você falava sobre isso também ontem, né, Zupa? Inclusive, como não faria sentido tirar o Carlos Miguel no segundo jogo. Fez essa primeira mudança, já teve todo esse impacto, inclusive com o Fábio aqui, confirmando como é que os jogadores sentem isso no vestiário. Não tem como você chegar agora na segunda partida e tirar. Aí na segunda partida, o Carlos Miguel vai e arrebenta, é o melhor jogador do time, junto do Wesley ali, a gente pode falar. Aí você vai ter que esperar um pouquinho mais para ver novamente o Cássio como titular, pelo menos assim eu imagino. Agora, falando do jogo, por que a gente não conseguiu ver o Corinthians que jogou contra o Fluminense hoje? É mais demérito do Corinthians ou mais um mérito do América? Especificamente sobre o comportamento do time contra o Fluminense, ele esteve muito atrelado ao jeito que o Fluminense joga. Então, o Corinthians contra o Fluminense não foi um time criativo que pegou a bola e criou muitas jogadas. O grande mérito do Corinthians contra o Fluminense foi fazer uma marcação muito forte, atrapalhando o jogo do Fluminense, induzindo o Fluminense a cometer muitos erros e ele, Corinthians, aproveitando os erros e matar o jogo de maneira sublime. O jogo de hoje era diferente. Ainda assim, o Corinthians teve, até o momento em que ele empata no primeiro tempo, foi uns 20 minutos, assim, durante o primeiro tempo, de um futebol mais interessante. Que foi o momento em que ele conseguiu subir a marcação e incomodar o América de Natal também. Mas isso não durou por muito tempo. No fim do primeiro tempo, o América conseguiu se reconduzir ao jogo e exigir que o Carlos Miguel trabalhasse bastante. O que eu acho que contribuiu para um padrão de jogo ainda pior do Corinthians foi a ausência do Rodrigo Garro. Sim. O Corinthians já não é um time muito articulado ofensivamente, não é um time que cria muitas chances. Isso com o seu camisa 10, que é o jogador criativo do elenco. Sem o Garro, o outro jogador com essa característica é o Igor Coronado, que está de novo machucado, um cara que está sentindo muito a adaptação ao futebol brasileiro. Eu nem falo readaptação, porque o Coronado não jogou no Brasil. A adaptação ao futebol brasileiro, até falei aqui semana passada que o Coronado vai ter que aprender a jogar o futebol do Brasil, porque ele não passou por aqui e é diferente, ainda mais na comparação com o futebol árabe. E o Corinthians não tem um outro meia, né? O Matheus Araújo, né, não é utilizado, acho que está até machucado, o Biro não é exatamente um articulador, então não tinha essa figura. Então o que já não funciona tão bem passou a funcionar ainda pior sem alguém da função. Hoje a opção foi pelo Paulinho como titular e deixar o Bidon um pouco mais livre para articular. O Bidon jogou bem, gostei. Assim, os três caras que jogaram bem, para mim, foram o Carlos Miguel, o Bidon e o Wesley nessa ordem. O Wesley foi muito bem no lance do primeiro gol, mas não participou o tempo inteiro nesse nível. O Bidon jogou bem a maior parte da partida. Mas não é a mesma coisa, né? E o próprio Paulinho entrando no meio-campo, pela questão da idade, das lesões, da mudança de perfil físico do Paulinho, a hora que o Corinthians tinha a bola, o Paulinho ele praticamente virava o centroavante da equipe. Ele afundava, porque o Paulinho é muito bom no jogo aéreo. Então ele ia para a área e o Romero vinha circular junto com o Bidon e também não tem a característica. Então o Corinthians sentiu falta do Rodrigo Garro, que embora seja muito bom jogador, nem é o cara mais regular do time. Tem hora que o Garro dá uma desaparecida, mas sem ele o time sofreu demais e articulou muito pouco. O Corinthians teve nos seus momentos mais interessantes, basicamente algumas tabelas pelos lados e cruzamento para o Paulinho no primeiro tempo e para o Pedro Raul no segundo. Ô Capita, a gente vai colocar números do jogo até para seguir nessa discussão da partida do Corinthians conseguindo a vitória apertada contra o América de Natal. Números da partida, o que cada lado teve de fortaleza. Posse de bola, o América com 33, o Corinthians com 67. Aí, obviamente, o número de passes é bem desproporcional, até pela posse de bola. Finalizações, 16-13. Chama atenção. 7-3 no alvo. O América bateu muito pra gol, hein? É isso. Primeiro tempo, o América bateu ainda mais, a diferença era maior. No segundo tempo, o América baixou o ritmo, o Corinthians aumentou e ficou mais parelho. Do jeito que a bola vinha, era pau no gol, né? A gente tem grandes chances, 4-5, posses recuperadas 34-32. Esse é o jogo de ida da Copa do Brasil. Capita, hoje, quando você olha o Corinthians, uma partida enroscada como essa, onde está para você a dificuldade maior desse time? É óbvio que existem alguns problemas, algumas coisas a melhorar, mas o que para você é mais sensível, que pula mais a visão, que você fala, bom, enquanto não arrumar isso, não anda?
Então, Felipe, eu vou ficar, assim, o Zupac, né, torcer para ele olhar um pouco do meio para frente, ele vai fazer isso, eu vou olhar um pouquinho do meio para trás, né? O que me chamou a atenção foi a facilidade que o América encontrou pelo lado do Bidu, né? E a gente fala muito sobre isso. Enfim, o Bidu não fez uma boa partida, né? E esse confronto, esse duelo de mano a mano, ele tem dificuldade. É um setor que o Corinthians tem, né? Mesmo com o Hugo, tem uma cobrança. Quando o Bidu entra também, o time parece que não consegue se posicionar corretamente nesse setor, e os cruzamentos na área, né? Então, assim, o Corinthians sofreu muito. O Kaká, por exemplo, ele faz gols de cabeça, né? Ofensivamente, ele é muito forte. Agora, defensivamente, o Corinthians tem um pouco de problema quando a bola é alçada na área. Então, isso me chamou um pouco a atenção. Essa facilidade pelo lado do campo, né? E a dificuldade dos zagueiros do Corinthians em confrontar os atacantes do América aí nessa bola alçada na área. E aí tem a questão de criação também, né? Com a falta do Garro, o Antônio tem um trabalho ainda para ser feito. Assim, jogo contra o Fluminense, como o Zupac falou, é um time que marcou, né, subiu um pouco a marcação, contou com uma tarde inspirada do Wesley, né? Hoje o Wesley jogou bem, mas não dá para você esperar que todo jogo ele vai decidir da forma como ele decidiu contra o Fluminense. Isso é uma questão mais coletiva. E aí o Antônio vai ter um trabalho um pouco maior aí para corrigir isso. Ele faz falta também. Eu acho que, assim, a gente pode pontuar que as coisas se resolvem dentro do campo, mas são muitos jogos que o Antônio fica fora, né? Então, eu acho que ele também tem que se policiar um pouco mais com relação a cartões, enfim, porque a gente acha que não, mas o treinador, ele é importante na beira do campo para fazer algumas correções, para ter o olhar um pouco mais de perto. Eu acho que o Corinthians hoje também sentiu isso, a falta do profissional, do seu treinador na beira do campo. Mas eu acho que, assim, como a gente falou, vale pelo resultado. É importante, foi importante o jogo contra o Fluminense, é muito importante para o Corinthians essa vitória no confronto da Copa do Brasil, porque traz uma vantagem para São Paulo, e a tendência é que o Corinthians consiga avançar na Copa do Brasil, e é importante, muito importante, para o Corinthians avançar nessa competição. Pois é, eu também acho que esse ponto do Antônio Oliveira tá fora, é algo que chama a atenção. Sim. Já é a segunda vez que a gente vê ele fora, e é claro que prejudica. Mas falando da lateral, Zupa, essa lateral esquerda, ela é um problema pro Corinthians, né? Porque o Bidu voltando, fazia tempo que o Bidu não era titular, aí volta como titular, mas não consegue... Mas assim, para ele ter conseguido a vaga de titular, alguma coisa ele fez também no treinamento, ele não deixou de conquistar o Antônio Oliveira, mas aí também não consegue apresentar um bom futebol. A lateral é um grande problema, e eu fico até com as palavras do nosso hoje colega, o grande Fábio Santos, que o Fábio fala que a dificuldade que o Bidu teve para jogar no ano passado praticamente aposentou o Fábio. Exatamente. Porque era para o Fábio ter jogado metade dos jogos que ele jogou na última temporada. Mas como o Bidu não foi bem, o Corinthians vendeu o Piton para o Vasco e trouxe o Bidu, que jogou a Série B do ano retrasado pelo Cruzeiro. Como o Bidu não foi bem, o Fábio jogou, sei lá, 50, 60 jogos no ano. E aí o Fábio parou de jogar, porque o Fábio sobrecarregou o Fábio, que já estava numa idade avançada. Tava mais um ano ainda, né? Ele queria só se aposentar daqui a 2 anos. Ele foi levar mais um contratinho. Bom pra gente, que ele tá aqui conosco agora. Mas assim, a insatisfação ela era tão grande que o Corinthians contratou 2 laterais. O Bidu esteve afastado do elenco. O Bidu ia pro Vitória. Mas o Corinthians não topa mais pagar parte do salário dos emprestados. E o Vitória queria que o Corinthians pagasse parte do salário do Bidu. E aí morreu a história. O Corinthians trouxe o Palácios. É que o Palácios, no primeiro jogo, lá em São Bernardo, ele machucou. E isso me chama a atenção, né? O Palácios fez uma artroscopia. A artroscopia geralmente dura uns 40, 50 dias para recuperar. O Palácios está 3 meses fora. E não volta. E é um jogador... Assim, a gente não sabe o que vai ser, mas na análise, na observação sobre o que ele já fez na carreira, esteve na Copa do Mundo como reserva do Estupiñán, jogou na Liga Norte-Americana, é um lateral de muita força. Ele foi contratado para ser o titular. O Hugo não foi nem a atual gestão que contratou, foi a gestão anterior. E o Hugo também tem dificuldade de se firmar como titular. E aí, sem o Palácios, o Hugo jogando mal e criticado, o Bidu, que estava lá esquecido, esqueceram até o quanto ele jogava mal quando ele jogava. Bom, então bota aqui, né? E eles gostam muito de jogar abertos, tanto o Mateuzinho quanto o Bidu, em vários momentos, fechavam por dentro. Então, laterais mais por dentro, para os pontas jogarem mais abertos. Dos 4 citados, só o Wesley jogou bem. O Mosquito apagado, o Mateuzinho não foi bem e o Bidu foi um dos piores do Corinthians. Eu ia começar com o Fábio Luciano a tratar de um ponto positivo do Corinthians, mas o Fábio Luciano falou. Sim. Do meio para frente, o Zupac cuida. Então eu quero falar do Wesley, que assim, contra o Fluminense
fez 2 gols, aí o noticiário já fala de West Ham interessada. Cada rodada o pessoal vai ver se aumenta uma cifra. ficando mais caro. É isso. A jogada dele, Vai deixando, a jogada vai dele aumentando. é muito boa, de um cara que traz uma solução pro jogo. Assim, num jogo difícil, o cara acha uma jogada daquela. Eu queria que você falasse do Wesley, Zupac. Você entende, né, Fábio? Com todo direito. Assim, o Corinthians é um time que coletivamente evolui muito pouco. Sim. Logo, quem é capaz de resolver situações no individual ganha luz. E o Wesley é um jogador mais individual do que coletivo. Coletivamente, o Wesley nem é dos melhores jogadores que o Corinthians tem. Mas individualmente, especialmente nesse 1 contra 1, ele é praticamente o único capaz de ganhar duelos, de criar alguma coisa. Então, hoje, no individual, de novo, né, o Corinthians estava com dificuldades coletivas, vivia basicamente de cruzamentos no primeiro tempo. E aí, no individual, ele faz uma baita de uma jogada, leva o lateral para dançar, vai para a linha de fundo, cruza para trás. E o Bidon, que a essa altura vinha pela meia esquerda, olha só que belo drible, ó. Balançou, pedalou, chamou, foi pro fundo. E esse movimento do Wesley é um crescimento de repertório. Sim. Porque até o começo da temporada, por ser um jogador destro jogando na esquerda, o Wesley vai sempre pro meio. Ele tem esse hábito de ir muito pro meio. Chegar à linha de fundo, fazer um movimento contrário, é algo que ele vem evoluindo na atual temporada. E esse lance do gol do Bidon, ele exemplifica muito isso. Olha só que bela invertida que ele deu aí pro Mateuzinho. O Bidon fez o gol pela meia esquerda, depois o Bidon passou para a meia direita. Mas o Wesley não fez isso o tempo inteiro, não ganhou duelos o tempo todo, mas os momentos em que ele chamou o jogo foram os momentos que o Corinthians teve quase os seus únicos brilhos individuais, porque ele tem essa característica. Se o time evoluir coletivamente, vai usufruir mais do potencial individual do Wesley. Hoje, basicamente, o Corinthians depende desses brilhos do Wesley para criar suas grandes chances.